Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de confecção de peça. Eu escolhi a nossa saia rabo de peixe, que foi um dos últimos tutoriais de modelagem que nós fizemos. Para você que ainda não assistiu esse tutorial de modelagem, eu vou deixar aqui nesse botãozinho para você clicar, que você vai ser direcionado para o vídeo. Se você estiver assistindo pelo celular, provavelmente você não vai ver, então eu vou deixar aqui embaixo no box de informação também o link do vídeo do tutorial de modelagem da saia rabo de peixe, onde eu também mostro o passo a passo do traçado base, tá? Do molde base da saia reta, que a partir daí a gente desenvolve para o modelo rabo de peixe, tá? Bom, eu escolhi esse modelo porque é um modelo que eu acho super lindo, super fofo, é uma peça clássica, para mim uma peça atemporal, que você pode compor looks românticos, looks mais sociais, looks mais despojados, dependendo do tipo de tecido e estampa que você usar e o comprimento da peça, tá bom? Bom, pessoal, eu percebi que nós fizemos bastante tutoriais de modelagem, isso é, ó, beleza, porque eu adoro e é o assunto principal mesmo daqui do canal e do blog e da fanpage. Mas a gente deixou o nosso cantinho da costura um pouquinho de lado e eu resolvi colocar em prática as modelagens que nós fizemos. Bom, eu não sei se eu vou gravar vídeos sequenciais, gravando só daqui pra frente as confecções das peças. Não sei se eu vou fazer assim, tá, gente? É capaz de intercalar um pouquinho pra também não ficar muito cansativo e muito monótono só um tipo de vídeo. Mas a gente vai começar a colocar em prática essas modelagens, até mesmo pra gente ver como funciona realmente e como fica o caimento da peça. Bom, na primeira etapa do vídeo, vocês vão perceber que o vídeo está sem áudio e ele está editado com texto. Por quê? Hoje estamos no dia seguinte do primeiro dia da confecção da peça. Eu tive que parar a gravação por conta do problema que deu na iluminação, então eu tive que parar o vídeo. Tava muito barulho na rua e eu tive que fazer o vídeo sem o som do ambiente, tá? Hoje está de manhã bem cedinho, a rua está bem tranquila e a gente pode gravar aqui sem precisar cortar o áudio, tá? Então vocês vão notar essa diferença do início do vídeo, mas é por conta disso. Bom, pessoal, como eu comecei a gravação ontem, eu já efetuei algumas etapas da costura, tá bom? Vocês vão ver aí na sequência do vídeo. Eu escolhi esse tecidinho aqui, que é o tricoline, tecidinho de algodão tricoline sem elastano, nessa corzinha lilás com poá marrom. Então a minha peça ela vai ter um ar romântico e bem feminino, tá bom? Essa parte aqui, essa peça, é o efeito rabo de peixe, é aquela partezinha que fica embaixo. Ela eu cortei na dobra do tecido, tá? O molde ele está exatamente dessa forma. E aqui eu cortei 2 vezes na dobra, certo? E aí eu formei frente e costas do meu rabinho de peixe. Ele ficou com um efeito bem suave. Se vocês assistirem o vídeo da modelagem, vocês vão ver eu falando exatamente sobre isso, sobre o efeito que dá no caimento aqui do rabinho de peixe, conforme você vai abrindo a modelagem. Quando a gente separa aquela parte de cima da parte de baixo e começa a fazer a colagem para abrir, aquele espaçozinho que a gente dá de 5 centímetros é o mínimo para você conseguir esse efeito aqui, bem suave. E eu falei pra vocês, né, que quanto mais você abre, você consegue um efeito mais ondulado, com mais ondinhas e com mais movimento, tá? Esse aqui eu fiz exatamente da forma que nós fizemos o molde, espaçando de 5 em 5 centímetros. Então ele vai ficar dessa forma, certo? Então aí pra vocês já verem, eu tô fazendo a peça piloto pra vocês, tá? Mas pra vocês que ainda não confeccionaram a peça, vocês vão ver aí como é que fica o caimento dela, tá bom? E aí vocês verem, eu quero um efeito mais movimentado, com mais ondinhas, então você tem que abrir mais. Aí você abre 7, 10 centímetros ali naquela parte de baixo onde a gente abre, né? Você que assistiu o vídeo vai entender. Bom, então o que eu fiz aqui na primeira etapa de costura? Direito com direito, eu fechei as laterais dessa sainha aqui. Então eu passei na reta e no overlock. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo aqui? Reta e overlock. Então eu fiz o acabamentozinho aqui nas laterais. Costurei as 2 laterais, tá bom? Aqui embaixo vai ficar a bainha,
que eu vou fazer uma bainha de lenço, tá? Aqui embaixo. Ela não tá feita ainda, eu vou deixar por último, mas eu vou fazer um acabamento de bainha de lenço, aquela viradinha assim, olha, bem... Ui, cadê? Aquela viradinha bem pequenininha. Ai, meu Deus, como eu vou mostrar? Assim. Bem pequenininha mesmo, bem na pontinha, por conta do corte, senão ele vai ficar todo enrugadinho. Bom, eu particularmente não gosto daquele acabamento overlock e vira. Não gosto. Nada contra quem faça, mas, por exemplo, se eu for comprar uma peça e tiver esse acabamento, eu não compro. Eu sempre olho, então a peça tá lá bonitinha no manequim. O que eu faço? Eu viro e olho o acabamento. Se tiver over e vira, como diz a minha querida professora Raquel, beijo Raquel, eu não compro. Dependendo do preço, tá? Se for uma peça que esteja custando caro, ela tem que valer o acabamento. Então, eu não faço esse tipo de acabamento. Se você faz, nada contra, mas eu não gosto desse tipo de acabamento, tá? Eu já estou aqui com a saia, a parte de cima da saia também montadinha, vocês vão ver, tá na sequência do vídeo. Então eu tenho aqui, olha, frente e costas montados. Essa parte aqui, essa parte daqui é a parte da frente, onde eu tenho as minhas duas pences já fechadinhas na frente. E eu também já passei no overlock e virei, olha, certo? Desculpa, virei não, e rebati na reta. Então eu tenho aqui, olha, as minhas costas também com a pence fechadinha. E aqui na ponta já tá chuleado. Já tá aqui, olha, passado no overlock pra dar acabamento, porque aqui vai entrar um zíper invisível, tá? Então, essas foram as etapas que eu já efetuei. Vocês vão ver agora. Fechei as pences, overloquei a parte central das costas, fechei a lateral da saia e do rabo de peixe, beleza? Então, chega de blá blá blá. Depois que a saia estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Então, vamos lá pra máquina, que é a parte mais gostosa do processo. Ok, pessoal, já passei tudinho aqui no overlock, já tá tudo direitinho. Eu já juntei todos os cós, as partes do cós, como vocês puderam ver, ó, cós da frente e cós das costas. E agora a gente vai iniciar a montagem do cós. O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa costura aqui da lateral para poder casar bem direitinho e não ficar aquela coisa, aquela linha ultrapassando um ao outro. Então eu vou, olha, casar direitinho aqui. Aqui, olha, tá bem casadinho aqui. Então, casando direitinho aqui as costuras nas laterais, eu vou dar um pique na parte central, tanto em cima quanto embaixo, para poder o meu cós ficar bem centralizado. Eu estou sem entretela aqui, mas seria muito bom você entretelar essa peça para ela ficar bem estruturadinha, tá? Então você cola a entretela na parte interna do cós, a parte que vai ficar para dentro, seria o forro. Então você coloca a entretela. Eu não vou colocar aqui porque eu realmente não tenho. Até tem os pedacinhos, mas não é o suficiente para forrar tudo. Mas seria bom você colocar. Ok, então as nossas peças aqui bem marcadinhas, a gente pode começar. Direito com direito, nós vamos fechar a parte de cima do cós, tá? Vamos lá. E em todos os piques a gente vai casar.
Como o nosso cós é um cós anatômico e ele tem uma leve curvinha, eu aconselho a dar alguns piques nessa parte da curva para poder fazer uma virada perfeita e não ficar repuxando, tá? Sempre que você fizer uma costura de curva, seja no decote, seja na cava, sabe quando a peça é toda forradinha, que você acaba fechando cava com cava, eu aconselho a fazer esses piques. Para quem já trabalha com costura, com certeza já sabe desse truque, para poder fazer uma viradinha perfeita e sem repuxar. Ok. Feito isso, nós vamos fazer um pesponto, que será a parte inferior, será a parte interna do cós, tá? Então eu vou virar a minha costura, as duas partes, toda para um lado ou para o outro, e eu vou costurar por cima da parte que ficar dobrada. Bem rente, tá? Bem rente essa dobrinha. Como a minha saia não vai ter forro, então eu tô fazendo o cós direto aqui desde a pontinha. Se a minha saia for forrada e eu tiver duas camadas de tecido aqui na saia, eu não monto o cós desse jeito, tá? Eu deixo a beiradinha aqui aberta, porque aí eu faço o acabamento do zíper todo embutido desde o cós, tá bom? Mas como não tem forro, eu faço assim. Pronto. E aí nosso cós vai ficar todo assim, olha. Despontadinho, para poder a costura sentar e não ficar virando, não ficar subindo aqui, tá? Fica bem guardadinho aqui e dobradinho exatamente na costura. Bom, feito isso, a gente vai prender o cós na peça. Então, olha, nós vamos também fazer um pique na parte central da saia, unindo as costuras da lateral. Então, ó, juntei lateral aqui certinho, as costuras, e eu vou dar um pique. Você vai ver que as pences também vão casar direitinho. Então, eu vou dar um pique aqui na parte central e vou abrir a peça, para eu saber exatamente onde é o centro da minha peça. Tomando cuidado de posicionar o cós de maneira correta, fazendo com que a parte pespontada fique para dentro, tá? Então, é só você posicionar aqui a forma que ele vai ficar. E aí você vai botar direito com direito e abrir a peça. Eu não sei a forma que você costuma montar a peça. Tem gente que monta direto assim, olha, da parte de fora. A gente faz assim. Aí montou a parte de fora, depois vira. Depois vira, eu já vi essa montada assim. E aqui na parte de dentro é só chuleado e pespontado. Eu detesto esse tipo de acabamento. Overlock pra mim aparecendo só nas costuras mesmo de junção. Acabamento com overlock aparecendo pra mim é o fim. Então, olha, ou então a pessoa vira e pesponta. Assim é o acabamento ideal, que fica bem limpinho. Porém, eu não começo pela parte da frente, porque às vezes o pesponto aqui sai certinho, mas aqui fora não sai. Então, eu começo sempre pela parte de dentro, e aí eu consigo controlar esse acabamento. Então, olha, minha peça vai ficar nessa posição, com a parte pespontada para dentro. Então, eu vou começar a prender pelo cós interno. Aqui, olha. O direito do forro do cós com o avesso da peça, certo? Como eu não vou começar pelo centro, eu vou só dar uma prendidinha aqui para não sair do lugar. E aí eu vou casar direitinho as costuras e prender com um alfinetezinho, tá? Então, olha. Aqui a mesma coisa, tomando cuidado de deixar aparecendo o direito do overlock, tá? A parte mais bonitinha do ponto. Isso também conta para um bom acabamento. E a gente prende para garantir que não vai sair do lugar. E vamos começar a montagem aqui do cós, tá? Nessa posição. Deixando a margem aí da largura da sapatilha.
sempre que você for movimentar a peça com a agulha baixa, que assim a peça não corre e não sai do lugar. Prontinho. E aí tá preso o meu cós pelo forro do cós. E aí quando eu subir ele vai estar assim. Agora eu vou jogar o cós pra fora e vou prender toda essa parte aqui vou posicionar já no lugar que eu quero e vou prender com alfinete. Vou começar pelas margens de costura aqui, onde foi montado já, para poder garantir que vai casar perfeitamente bem a costura do cós com a lateral da saia, para que isso aqui não aconteça, gente, ou isso aqui, ou seja, para que não fique a costura do cós de um lado e a da saia do outro, para garantir que fique assim, olha, perfeito. E eu confiro as minhas peças que eu vou comprar. Quando eu vou na loja, que eu vou comprar peça, eu confiro, gente. Eu sou muito chata e eu gosto de pagar o preço justo pelo acabamento da peça. Então eu sempre olho se a costura tá batendo certinho, se o acabamento no overlock está por fora. Então eu não pago só pela beleza da peça e pelo caimento. Se eu gostar muito de uma peça, eu posso até ignorar alguma coisa. Mas geralmente eu levo em consideração bastante aspectos. Bom, e aí eu faço isso daqui, olha. Aqui já tá dobradinho, eu sei que esse aqui é o limite da parte de cima do meu cós. Então o que tá pra baixo eu vou dobrar até chegar aqui, olha, na costura. Certo? Então aqui eu já tenho a virada perfeita do meu cós, sabendo que aqui ele vai estar pespontado exatamente onde tem que ser. Porque se eu fizesse daquela maneira que eu falei pra vocês, prendesse pelo lado de fora do cós e pespontasse pelo avesso, aqui poderia ficar certinho, mas aqui a costura poderia fugir pra baixo ou muito pra cima. Às vezes dá certo, mas eu acho que você fica numa tensão muito maior na hora de costurar, monitorando esse ponto, do que se eu fizer assim, tá? Então, olha. Aí eu casei aqui, agora eu vou casar o pique central. E o restante, ele vai se ajustar automaticamente. Porque estando certinho, ele vira normalmente aqui, olha, não precisei nem virar. Certo? Diferente se eu fizer uma virada fora do ponto. E aí o cós vai repuxar. Entendeu? Então por isso que eu dobro primeiro nos pontos principais, porque a própria peça se ajusta. Então, olha, ao invés de eu já fechar aqui, eu vou vir pra costura lateral. E aí a peça vai se ajustando, tá? Porque quando a modelagem ela está perfeita, gente, você não precisa fazer macetezinhos e nem truques para disfarçar defeito na peça. Porque muitas das vezes a gente não tem escolha, né? Se errou na modelagem, cortou o tecido e já era, acabou o tecido, não tem como cortar de novo, a gente tem que usar de artifícios para poder disfarçar aquele defeito que surgiu da modelagem ou no corte e a gente deixou passar. Então a nossa saída às vezes é corrigir na costura e muitas das vezes isso pode ser fatal para a peça, porque dependendo do tipo de correção que você fizer, você evidencia ainda mais o defeito, tenta corrigir e lambuza mais ainda, né? Mas quando a gente faz com carinho todas as etapas, tudo dá certo. Então, olha como é que ficou. Meu cós está bem posicionadinho. Agora é só eu vir com a costura tranquilamente, soltando os alfinetes, que vai dar tudo certo. Vamos lá? E é isso que eu mais gosto de ver. Perceber que eu não preciso corrigir a minha peça aqui.
porque eu sei que a proposta que eu tracei para minha peça lá na modelagem, ela vai dar certo. Por isso, a modelagem é essencial ter uma modelagem de qualidade e bem certinha. Vale a pena se dedicar para traçar um molde bem elaborado. Bem elaborado que eu falo, gente, não é um modelo super trabalhoso com um monte de detalhes difíceis, não estou falando disso. Bem trabalhado que eu estou falando, por mais que a peça seja simples, uma regatinha, algo super simples, mas que seja modelado de maneira que a peça caia perfeitamente bem no corpo. Isso é um molde perfeito. Pode ser o modelo mais simples que existe, mas veste bem, é confortável e a pessoa faz questão de sempre vestir, porque a pessoa se sente bem vestindo aquele modelo. Gente, a pior coisa é você ter uma roupa que você acha linda, eu tenho roupa assim, mas que eu desisto de usar porque não é confortável, incomoda, ou então para eu usar eu tenho que fazer um sacrifício gigantesco para aguentar aquele incômodo durante uma festa, durante um passeio, enfim, só para poder usar aquela peça bonita, mas aí eu tô sofrendo ali enquanto eu uso, não vejo a hora de o passeio acabar para chegar em casa e arrancar aquela roupa. A pior coisa é isso, você não desfruta de um look que você programou usar. Então, pra mim, a modelagem, sinceramente, é uma das partes, não sei o que é mais importante, gente. Se é um bom acabamento, eu acho que é um conjunto da obra, né? Não adianta um tá bom e o outro não tá. Mas a primeira etapa é realmente a modelagem. Então tem que começar bem, né? Aquele ditado, que começa errado vai ficar errado até o final. Então começando bem na modelagem, tudo vai dar certo. Então olha, o meu cós já tá bem fechadinho, bem montadinho. E a gente percebe que aqui atrás a costura não fugiu em nenhum momento. Opa, vamos ver aqui. Olha só. Em toda a extensão do cós, a minha costura ficou prendendo mesmo, tá? Ela não fugiu para baixo, não ficou aquele buraquinho, sabe? E não ficou aí soltando o cós. A parte mais importante é essa. Então eu já tenho aqui a minha saia, a parte de cima pronta para montar o zíper. E aí você vai escolher o zíper que você quiser, tá? Você pode escolher um zíper de metal, caso você faça uma saia curtinha, mais despojada, que tenha, deixa eu mostrar pra vocês. Não é da cor, tá, gente? Eu vou mostrar o tipo de zíper. Que seja assim, olha. Tá vendo? Um zíper que dê uma decoração pra peça. Esse aqui é o roxo mais forte. E aí você pode colocar ele por cima, ou com acabamento direitinho, só aparecendo metal. Daí você escolhe, tá? Bom, eu estou limitada na questão de cores, eu tenho bastante tipos de zíper aqui, bastante cores também. Eu tenho um estoque de zíper bem legal. Mas é impressionante como a gente sempre escolhe uma cor de tecido que não tem o zíper. Não é verdade, meninas? Você tem tudo aí, mas o que você precisa você tem que comprar. Mas eu não vou comprar, tá? Eu vou usar esse zíper aqui, ele é um pouco mais escuro, mas ele não vai ficar tão ruim aqui no puxador. E é o zíper comum, não é o zíper invisível. Eu particularmente prefiro o zíper invisível, apesar de achá-lo mais frágil do que esse daqui. Mas eu acho o acabamento do zíper invisível muito mais bonito. O problema é que os meus zíper invisíveis que eu tenho aqui são muito pequenos, olha só. São bem pequenininhos. Eu estou sem zíper invisível grande. E é impressionante como temos uma penca de... Ai, achei, gente! Tá vendo só? Vocês estão acompanhando os bastidores na escolha do aviamento. Então tá ótimo. Esse zíper aqui tá muito escuro.
Esse zíper aqui eu achei super bonitinho, mas eu não gosto do zíper comum, gente. Eu não sei vocês. Me falem aí o que vocês preferem. Eu gosto do zíper invisível, acho que fica muito mais limpo. Ainda mais se tratando de um modelo assim, né? Então vamos lá para o zíper invisível. Adorei ter achado esse zíper, nem sabia que eu tinha. Se eu fosse usar o comum, eu vou mostrar pra vocês a sapatilha que eu ia usar. Eu usaria a sapatilha de um pé só. Essa daqui, olha, essa daqui que eu ia usar pra colocar o zíper comum. Ou se eu fosse colocar aquele de metal que eu mostrei primeiro, porque ele permite, olha só, a agulha fica aqui, né? Ele permite que a agulha venha rente, mas bem rente ao carrinho aqui, olha. Ao carrinho não, aos dentes aqui do zíper. Então olha só como é que ele ia ficar na hora de montar. A minha sapatilha, ela ia passar aqui, olha. Aqui a agulha, tá vendo? Então, gente, a minha agulha ia ficar bem, a minha costura ia ficar bem aqui, olha, próxima. Então na hora de fechar a peça, depois de montado, só ia ficar mesmo essa corzinha aqui pra fora. Talvez não ficaria bom, ainda bem que eu achei esse zíper aqui, porque ia ficar essa parte roxinha toda na parte central da peça. Como eu vou usar o invisível, eu vou usar essa sapatilha aqui. Tem vários modelos, tá? Mas a minha sapatilha de zíper invisível é assim. O modelo dela é o S318. Não sei se vai ser possível vocês verem, porque já tá bem... acho que dá pra vocês verem, né? Esse aqui é o modelo que eu uso. Encaixa aqui dentro. Vamos lá, então, fazer a troca das sapatilhas. Eu, particularmente, me sinto uma mecânica. Me sinto vamos dizer, uma técnica em máquina de costura nessa hora. Olha, trocando parafuso. Gente, eu já economizei uma grana várias vezes, porque eu mesma consertei os probleminhas que surgiram na máquina. Porque, olha, eu já gastei muito dinheiro no início que eu não sabia usar, mexer, só regulando ponto. Meu Deus, tenho raiva de mim. Olha só, antes de eu montar o zíper, eu vou passar no overlock aqui esse pedacinho do cos que eu não chuleei. Porque se eu chuleasse separadinho no início, enquanto ele estava separado ainda, ia ficar chuleado, mas ia ficar essa abertura aqui, fofa, né? Então eu preferi montar o cos primeiro e aí eu passo tudo aqui, tá? Então eu vou ali no overlock e já volto. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui chuleado para dar o acabamento. E a gente vai começar aqui a etapa da montagem do zíper. Então, essa é uma dica também para as iniciantes. Eu vou falar para vocês uma coisa, gente. Eu tinha pavor de montar zíper, qualquer tipo de zíper, tá? E eu prometo fazer um vídeo só ensinando montagem de zíper, zíper com braguilha, zíper invisível, zíper destacável. Eu vou fazer um vídeo só com esse tema, porque eu sei que é uma dificuldade grande para quem tá começando, porque eu tinha pavor, eu pagava só para montar zíper nas minhas peças. Então vamos lá. Acho que agora já dá para dar umas dicas legais aí para você que tá começando. Primeira coisa de tudo, gente, mais importante é você casar. Gente, pelo amor de Deus, casem a costura de encontro, tá? Então isso aqui tem que casar. Bom, eu esqueci de conferir com vocês essa parte, tá? Mas eu conferi, eu só não fiz junto. Porque na hora de montar o cos, que você for fazer essa virada para pespontar, antes de pespontar, você tem que conferir se aqui vai bater. Se você tá virando o suficiente para poder casar aqui depois. Porque essa peça vai virar, essa peça vai virar. Então você tem que fazer um preview aí da situação que vai ficar a sua peça, para você ver que isso aqui vai casar, tá bom? Essa é a parte mais importante do acabamento. E aí você vai posicionar o zíper do jeito que você sabe que ele vai ficar. Ele vai ficar assim na peça, né? Então você vai abrir e vai escolher o lado que você vai querer trabalhar primeiro, tá? Eu vou fazer desse lado de cá. Então olha só, escolhi o lado de cá. Ele está assim, é só abrir o zíper, não mexer em nada.
O que que eu vou fazer? Eu vou virá-lo aqui, olha, pra baixo, ó. Virei, ó. Ó, ele estava aqui. O que que eu fiz? Eu vou virar, ó. Porque eu vou costurar pelo avesso do zíper, abrindo aqui, olha, porque a costura vai entrar dentro aqui, olha, meu Deus, dos dentes, tá? Mas o que é mais importante? É você posicionar o limite do zíper na borda do cós. Porque se você prender aqui, olha, se você casar a pontinha do zíper com a pontinha da peça, o que vai acontecer? Você vai costurar, beleza, vai casar direitinho e tudo mais. Só que quando você fechar a peça, o zíper, você vai perceber que ele só veio até aqui e ficou um buraco aqui em cima. E aí você vai ser obrigado a colocar um colchete, que eu acho horrível. Eu odeio aquilo, gente. Eu acho que aquilo ali é algo, vou dizer assim, que a pessoa recorre para corrigir o erro do zíper. Então, tipo, errei, não vou desmontar o zíper, vou botar um colchete ali para fechar o buraco. Pra mim é péssimo isso, horrível. Solta, aquilo abre conforme você vai se movimentando, enfim, eu acho muito feio. Então, o importante é você posicionar. A iluminação aqui não tá ajudando, vamos lá. Esse limite do zíper aqui na borda da peça. Como você vai fazer isso? Você vai dobrar e vai ver a melhor posição, tá? Porque esse aqui vai ter que ser dobrado. Então você abre um pouquinho, ai meu Deus, os dentes aqui, dobra e vê se ele tá no limite. Por exemplo, aqui eu não consigo dobrar mais, porque aqui já tá duro. Então aqui é o meu limite. Então é aqui que vai ficar, tá? Então vamos lá. Se você quiser prender um alfinetezinho, você prende, tá? Eu vou fazer isso do outro lado. Então eu vou abrir, às vezes ele vem colado. Então, ó, esse aqui estava colado, eu tive que puxar um pouquinho pra abrir. E aí eu vou encaixar. Olha, lembrando que tem que... Outro detalhe, gente. O zíper não pode estar assim, ó. Porque quando você modela a peça, você já está pensando na montagem do zíper, então você vai deixar a margem para a montagem do zíper. Para o zíper invisível, eu aconselho deixar de 1 a 1,5. E para o zíper comum, com braguilha, eu deixo 2, 2,5. Porque eu prefiro ter folga do que faltar. E prender o zíper assim, que eu acho a coisa mais horrível do mundo. Então, para mim, posicionar o zíper de maneira que o overlock fique para fora é a maneira mais bonita de montar o zíper e mais, vou dizer assim, mais segura. Você sabe que você pode abusar da margem, que a peça não vai faltar, tá? Mas você pode, no mínimo você tem que fazer, se você não deixou margem para sobrar aqui a pontinha do overlock, como foi o meu caso, eu deixei exatamente 1,5 centímetros, eu no mínimo eu tenho que casar a borda do zíper com a borda da peça, tá? Pra ficar assim, ó. O zíper não pode aparecer do outro lado. Não façam isso, por favor. É por isso que você tem que ser caprichosa na sua modelagem, pra você pensar em tudo isso aqui, já na parte da costura. Então, olha só. Posicionei aqui no limite em que eu posso deixar o meu zíper. E vou encaixar esses dentinhos aqui nesse buraquinho aqui da sapatilha. Eu não sei se a sua é assim, mas a minha tem que fazer isso. E aí, com todo o cuidado do mundo, se você quiser segurar atrás, você segura, porque às vezes nesse iniciozinho o zíper prende na sapatilha, e aí o que acontece? A peça vai e o zíper fica, e aí sai do lugar. Então, se você quiser nesse iniciozinho, você garante na mão, devagarzinho, e dá um retrocesso. Beleza. Agora a gente vai normalmente. Sempre abrindo aqui, olha. Abrindo bem aqui o zíper.
E se você quiser garantir aqui atrás, porque às vezes realmente vai enrugando aqui, vai segurando muito, dependendo da tensão que tiver aqui a sua sapatilha na peça. Tudo é regulagem da máquina. Vai até onde você quiser. Eu vou até o final. Por exemplo, se a minha saia viesse até aqui, eu não iria com o zíper até o final, eu deixaria um pouquinho mais acima. Ok, a primeira etapa de montagem do zíper é relativamente tranquila. Porque a parte mais importante agora é a segunda etapa, onde você vai fazer com que o seu zíper fique posicionado exatamente no lugar que ele deve estar. Então é a parte que você vai ter mais atenção para posicionar. E aí eu aconselho a você fazer, fazer bem com calma. Aqui é a posição que ele está na costura. Tá vendo que ele está viradinho aqui, né, pro avesso. Então você vai virá-lo e vai fechar. E aí você vai ver aqui como ficou fechadinho a sua peça, tá? Feito isso, é hora da gente montar a segunda parte, que é a parte mais trabalhosa. O que que você vai fazer? Você vai fazer isso com alfinete. Pra quem tem prática, gente, vai virar e vai fechar, acabou. Tá? Mas eu quero dar uma dica aqui pra quem tá começando e pra quem tem muita insegurança, porque eu tinha pavor de zíper. Tinha mesmo, gente. Eu demorei muito tempo pra conseguir montar um zíper com segurança. Então o que que você vai fazer? Você vai abrir o zíper, você vai abrir não, desculpa. A primeira coisa que você vai fazer é posicionar a costura na direção da outra. Fez isso? Dobra. Só um pouquinho. Isso é uma dica pra você montar direitinho, tá? Dobra e casa. Oi, gente. Casou aqui, você vai pegar aqui, olha, segura. Você vai pegar aqui por baixo. Ó. Tá vendo aqui? Pegou por baixo aqui, olha. Confere se não saiu do lugar na hora que você pegou. Tem que estar aqui, ó. Certinho. E aí você tá segurando aqui embaixo, ó, na posição. Coloque um alfinete aqui, olha, pelo zíper. Por que pelo zíper? Porque você vai costurar por aqui, por cima, então fica mais fácil. Pronto, aqui é onde ele deve ficar. O restante vai se ajustar na peça. O mais importante é isso aqui, certo? E aí você abre e é só fechar, tá? Vamos lá. E aí quando você terminar, ele vai estar todo torto assim. O que você vai fazer? Você vai jogar pra dentro e fechar. Viu que ficou torto? Você vai ter que soltar e montar de novo. Mas aí, olha, fechou direitinho, garantiu tudo certinho. E aí você vai prosseguir fechando aqui a parte que ficou aberta. Bom, meninas, eu já troquei aqui a sapatilha, voltei pra comum. E agora a gente vai fazer o acabamento aqui em cima do zíper e aqui embaixo o fechamento da abertura que ficou, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Virar a peça aqui, puxar direitinho e fazer a costura normalmente, tomando cuidado de puxar o zíper e puxar bem na parte aqui de trás. Deixar tudo bem esticadinho para não ficar tecido enrolado e não formar aquele papo no final do zíper, tá? Então você vai até o início da costura do zíper. Chegou no limite, você passa meio centímetro. Então, olha, a minha costura do zíper, ela começa aqui.
tá? Então, olha, eu vou costurar até aqui. E aí, se você quiser fazer com a sapatilha de um pé só, você pode fazer, fica até mais rentezinho, mas eu acho que dá tanto trabalho botar a sapatilha só pra fazer isso. E aí ficou assim, olha, vocês conseguem ver. Então, olha, o meu zíper começa aqui e a minha costura terminou aqui, tá, gente? Então vai ficar assim, olha. Gente, é primordial para um acabamento perfeito de zíper que o final do zíper, gente, esteja assim, olha, bem natural, sem formar aquela ponta aqui, gente, porque aquilo ali é defeito, tem que soltar e montar de novo, não tem jeito, tá bom? De maneira que o zíper, a peça fique toda retinha, sem aquele ressaltozinho aqui, tá bom? Porque senão vai acabar abrindo, aí vai ficar pulando aquela ponta do zíper pra fora. Bom, agora a gente vai aqui pra cima. O que a gente vai fazer aqui? Como eu falei pra vocês, se a minha peça tivesse forro, o que ia acontecer? Esse zíper todo aqui ia estar todo embutido. Como a minha peça não tem forro, o zíper vai ficar aparecendo mesmo. Então, olha só, o zíper tá assim fechado, né? Você vai puxar, vai abrir aqui os dentezinhos do zíper, vai dobrar a ponta e vai virar novamente para a posição que ele fica quando está fechado. E aí você vai passar ou uma costura na horizontal ou uma costura na lateral. Esse aí você vai prender da maneira que você quiser, tá? Eu vou fechar na horizontal. Só o pedacinho do... Vai ficar assim, presinho. É porque eu tô fazendo pra vocês, né, meninas? Então, tô tirando. Mas, olha, minha peça sai toda suja. Eu não saio cortando as linhas, não. Eu vou costurando. O arremate é outra etapa da confecção. Então, olha, fechou direitinho. É importante que aqui em cima não fique um mais alto que o outro. Fique bem certinho. E nossa saia está fechadinha. Agora a gente vai fazer a montagem da parte de baixo, tá? Eu vou casar as costuras das laterais. Oi. E vou dar um pique bem no centro do babado da frente, do babado das costas, pra não ficar torto. E a primeira coisa que eu vou fazer é prender no alfinete. Então eu vou prender aqui uma lateral, bem certinho, deixando a parte direita do overlock pra fora. Quando eu falo a parte direita, gente, é essa parte aqui mais bonitinha, tá? Nessa parte feia aqui que fica embaixo, não. É a costura de cima. Então, ó, prendi direitinho aqui. Ai, espetei. Aqui o pique do babado com o centro das costas. Antes de passar no overlock, eu vou fazer a bainha logo, porque eu gosto de fazer tudo que eu tenho que fazer na reta antes de ir pro overlock, pra poder não ficar trocando de máquina toda hora, tá? Então eu vou começar aqui pelo centro costas. Não, no centro costas não, eu vou começar por uma das laterais. Então eu vou ter que fazer pique no centro costas. E aí, gente, eu vou fazer uma bainha bem fina mesmo, bem fina. Como eu falei, over e vira é o fim da picada. Então eu vou fazer aqui, olha, o mais fininho que eu puder, pra não ficar repuxando também, né? Porque esse aqui trata-se de uma saia bebê, então fica repuxando se você fizer uma bainha muito larga, tá? Olha, eu vou vincando aqui com a unha. Vou virando o mínimo, o máximo que eu puder.
prontinho, pessoal, e ficou assim a bainha. Olha só como ficou bem fininha. Olha só. E ficou toda viradinha, bonitinha. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui no overlock pra fechar o acabamento e vou passar ferro a vapor pra ficar bem assentadinha e vou mostrar pra vocês como ficou no manequim, tá bom? Bom, pessoal, está aqui o resultado da nossa confecção da saia rabos de peixe. Olha como ficou lindo a composição desse look. Mas o que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte: essa modelagem aqui foi feita exatamente da forma que nós fizemos o nosso tutorial, com uma alteração. Quando nós medimos o comprimento da peça antes de separar o que vai ser o efeito do rabo de peixe, eu falei para vocês que seria uma altura de 35 centímetros, porém, eu fiz a saia com uma altura de 31 centímetros. Ok? Vocês podem fazer com 30, porque, gente, percebam que iria ficar bem longa. Então, o que eu fiz? Eu subi um pouquinho essa medida para poder esse babadinho ficar maior, tá? Então, eu fiz essa alteração, ficou legal, se você quiser alterar, porque realmente eu achei que com 35 centímetros de altura de saia, mais a barrinha ia ficar muito comprida ou ia ficar desproporcional, esse babadinho ia ficar muito pequenininho, tá bom? Então, eu fiz essa alteração e se vocês quiserem fazer também, fiquem livres para isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui no botãozinho do meu canal e esteja por dentro de todas as novidades que estão por vir, que eu estou preparando muita coisa boa para vocês. Um grande beijo, meus amores. Clique no gostei se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!